te ouvir e precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês viram o vídeo? Então, o vídeo fala de tempo, né? Nós não temos muito tempo. Vocês talvez tenham mais tempo que eu, mas nós não temos muito tempo. Existem decisões que a gente tem que tomar que não há muito tempo. Então, quando eu recebi do Renato esse tema, eu fui pensar um pouco sobre isso, sobre tempo e sobre repintar. O que vem à cabeça quando a gente fala a palavra repintar? O que vem à sua cabeça? Apagar o que está pintado e pintar de novo. O que mais? Reforma. O quê? Vocês não falam? Pincel. Quais as ferramentas que são necessárias para se repintar? Pincel, pintor, o que mais? Lixa. O que mais? Trabalho, muito trabalho. Olha, a nossa vida precisa ser repintada. E repintar fala exatamente disso. Quando a gente fala de repintar, nós estamos falando de algo que é velho e nós queremos transformar esse algo em velho em novo. No entanto, não dá para mim transformar algo que é velho em novo se eu primeiro não tirar o velho. Então, se eu vou repintar, primeiro eu vou ter que preparar o ambiente. Então, vamos pensar numa construção, numa casa. Se eu for pintar essa igreja, eu não posso simplesmente chegar com uma tinta e pintar ela por cima da outra tinta. Não, eu vou ter que usar algumas ferramentas para arrancar aquilo que não presta, para entrar com aquilo que presta. Quando eu estou repintando, eu tenho trabalho, eu tenho lixa, eu tenho pintor, eu tenho investimento, eu vou ter que me dar um pouco mais. Não dá para pintar nada que você for pintar, por menor que seja o espaço que você for pintar, você não vai poder chegar, pegar a tinta e sair pintando. Não, você vai precisar de algum trabalho. Então eu queria que vocês passassem essas coisas agora para a vida de vocês. Porque se o tema é repintando a vida, significa que eu tenho que repintar a minha vida. Logo, se eu tenho que repintar a minha vida, então eu tenho que tirar algumas coisas que são velhas na minha vida para poder começar, antes de eu começar a pintar a minha vida. Então eu vou ter que retirar algumas coisas. E o que eu vou retirar? Eu vou retirar algumas coisas que foi conceituada para mim. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que assim, olha, a família que você nasceu, os amigos que você teve, a criação que você teve, as coisas que você ouviu, né, ao longo de toda a sua vida, formou quem você é hoje. Você se veste do jeito que você se veste por conta de tudo que você formou. Você pensa do jeito que você pensa, você age do jeito que você age por conta de uma formação que vem vindo e vem construindo a sua alma. Só que algumas coisas que construíram a sua alma e que fazem parte hoje da sua alma e é base de vida para você, talvez esteja errado. E você vai precisar arrancar essas coisas para colocar outras e repintar novamente. Olha que interessante o que diz em Romanos 12, olha, Romanos 12, versículo 2, eu nem vou ler um, para a gente não ficar entrando em outras questões, eu já vou direto no 2, diz assim, olha, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse século. Qual o século? O nosso século. Qual o mundo? O nosso mundo. Ele está falando, não vos conformeis, mas transformai-vos. Então eu poderia pegar essa palavra transformai-vos e poderia colocar mais repinte a sua vida, transforme a sua vida. Como que eu vou fazer? Pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque tudo que você aprendeu até hoje formou uma mente. Você tem uma mente, você pensa de uma forma. Eu falo com você uma coisa, mas a sua mente já está formada de uma determinada maneira. E você tem esse negócio já está embutido em você, ou seja, algumas coisas que você passou, gente que você perdeu, por exemplo. Pessoas que passaram na sua vida e você perdeu. Pessoas que passaram na sua vida e fizeram muito mal para você, te colocaram alguma coisa na mente. Por exemplo, eu vou usar um exemplo recente nosso, tá? Um exemplo recente. O nosso irmão Fernando perdeu a filha dele, tá? Perdeu a filha dele. E, segundo tudo, perdeu a filha dele por conta de uma negligência médica. Isso monta na cabeça do Fernando que nenhum médico presta. Vocês estão me entendendo? Isso traz um pensamento que quando ele olha em médico agora, ele lembra da filha dele. E ele fala,
e eles não prestam. Então, montou-se um cenário e uma coisa fixa na cabeça, que agora o Fernando, pela graça de Deus, não vai ser, mas ele caminha nesse nível, de que tem até receio de chegar em hospital. E olha que interessante como isso é verdade. Eu perdi minha filha e ela ficou 3 meses no hospital. Tempos depois eu tive que levar o Grego no hospital. E eu levei o Grego, a gente estava em Campos do Jordão, o Grego ficou aqui, e aí a minha sogra ligou e falou: o Grego não está bem. Então nós voltamos, pegamos o Grego e levamos o Grego no hospital. Quando nós chegamos o Grego no hospital, o cara começou a fazer exame, e não descobriu o que o Grego tem, descobriu o que o Grego tem, e faz exame e tal, exame de livro, vira o Grego dos avessos e não descobre o que o Grego tem. O médico chega até a mim, pega e fala assim: olha, seu filho vai ter que ficar internado. Eu falei: internado? Não vai não. Por quê? Porque eu já tinha na minha mente a minha filha que foi internada e não saiu. Eu já sabia, eu já tinha aquela cena montada. Então, isso já estava aqui. Quando ele falou: seu filho vai ter que ficar internado, eu falei: não vai não. Ele falou: pai, vai. Eu falei: não, meu filho vai ficar internado. A última filha que eu internei não saiu do hospital. Meu filho não vai. Aí ele pegou e falou assim: o seu filho não sai daqui. Eu não deixo você tirar o seu filho daqui enquanto eu não descobrir o que ele tem. E o médico brigando comigo e eu brigando com o médico. Graças a Deus pelo médico, porque na verdade o Greg tinha só um apêndice, mas se aquilo estourasse o Greg também. Aí ele depois descobriu o apêndice, no dia seguinte já fez a cirurgia. Quando ele descobriu, ele já colocou antibiótico, já secou a área, descobriu, no dia seguinte tirou o apêndice e o Greg está aí até hoje. Mas aquela ideia que eu tinha, a minha mente já estava formada. Então quando ele falou: seu filho vai ficar, vocês estão me entendendo? A mente já voou já. Eu já vi toda a cena, eu falei: não, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa arrancar algumas coisas que estão para colocar outras que estão. Amém? Vocês estão entendendo? Como que a gente faz isso? A gente faz isso pela palavra de Deus. É a palavra. A palavra diz em 2 Coríntios 10:5 que nós temos que levar o nosso pensamento diante daquilo que Deus fala, daquilo que Deus coloca, como Deus fala, aquilo que Ele fala é que é verdade, não aquilo que a gente pensa. Muitas vezes o que você pensa não é a total verdade. Às vezes o que você pensa sobre líder não é a total verdade. Olha, veja, tudo na vida é assim. Tudo na vida tem 2 lados. E às vezes a gente ouve só um lado, e aí a gente já monta a nossa história a partir de ouvir um lado só. Se você não ouvir o outro lado, você não tem como montar uma história. Então alguém chega e fala para você de mim. Fala: meu, você viu, pastor Israel? Pô, que cara chato, meu. O cara fica pegando o pé, tava lá pegando no pé do Ibsen, meu. Fica. Aí você já não me conhece e você já toma uma antipatia por mim, mas você nem me conhece. Você não sabe nem o porquê que eu estava pegando no pé do Ibsen, você não sabe nada. Aí um dia, por nada, você vai conversar com o Ibsen. Putz, eu ouvi dizer que o pastor Israel é chato, né, meu? Ficou pegando no seu pé, né, aquele dia. Não, o pastor Israel não estava pegando no meu pé. Ele estava me ajudando, estava me dando um conselho, me chamando a atenção. Foi bom. Mas, nossa, mas você já tinha colocado o pastor Israel que não prestava. Por quê? Porque nós somos assim. Como diz o Renato no começo, nós somos humanos, vivemos errando. Mas eu queria entrar agora no repintando. O que é necessário para repintar? Eu pedi para o Diego me trazer, na verdade eu tinha separado. E eu pedi para o Diego me trazer, porque eu acabei esquecendo em casa. Para repintar é necessário isso. Essa é uma das primeiras materiais para repintar. O que é isso? Para que serve? Para raspar. E ele raspa coisas o quê? Velhas que? Sim, vocês não falaram o que falaram, mas não falaram o que eu queria ouvir. Ele raspa coisas velhas. Sim, velhas, mas consistente. Vamos, gente, vocês estão de manhã. Pode fazer de manhã.
A espátula serve para tirar coisas superficiais. Então eu quero que vocês imaginem a vida de vocês e uma espátula na vida de vocês. Então, o que pode ser considerado coisas superficiais na vida de vocês que precisam ser arrancadas? Eu coloquei aqui, por exemplo, e vocês podem até falar que não é, e pode dar outros exemplos, por exemplo, palavrões. Vocês foram criados de repente no meio de uma das pessoas, as pessoas falaram palavrões, a pessoa abria a boca de 10 palavras, não era palavrão. Então isso passou para você. É natural você falar, vai, foi, são coisas superficiais que dá para ser educada numa simples parte. Por exemplo, o que é mais exemplo de coisas superficiais em vida que vocês acham que poderia ser educada? Na vida de vocês não pode falar. A gente está aqui, você pode falar que é um amigo, que você sabe que tem. Coisas superficiais. Isso já não é mais superficial, já é algo mais enraizado. Já não dá para tirar com espaço. É essa a ideia que eu quero ter para vocês. Roupas. Mágoa já não é superficial. Mágoa já está lá dentro do coração. Precisa de algo mais forte para ficar lá na sua vida. Costumes, comportamentos. Entendi. Que legal. Nossa, vocês estão entendendo? Então, existem coisas que nós podemos tirar com uma simples espátula, porque são coisas mais superficiais. Agora, existem outras que não são tão superficiais. Elas precisam de um material mais forte, que é a lixa. O que a lixa serve? A lixa... Sim, o martelo. E a lixa, eu peguei a lixa porque quando a gente está falando de repintar, a gente está montando uma casa, pintando casa. Então tem alguma superfície que ela tem uma protuberância, a gente vai ter que lixar. E a lixa, ela machuca a priori. Você concorda comigo? Então, na superfície onde tem aqui algo que é uma protuberância, eu vou ter que passar a lixa até aquele negócio sair. Se a parede pudesse falar comigo, ela falaria, isso está me machucando. Mas está machucando por quê? Para o bem, porque eu vou tirar tudo aquilo que não presta, para finalmente eu começar uma outra fase. Então, por exemplo, o que pode ter nas nossas vidas que precisa de uma lixa? Aí sim, aí entra vícios, aí entra mágoas. Por quê? Porque são coisas mais profundas. Existem coisas dentro da nossa vida que nem a lixa vai ter. Você vai ter que pegar o martelo, a taiadeira e bater. Você tem que começar a identificar em você quais são essas coisas que precisam ser repintadas. Por quê? Porque a repintura ainda não pode acontecer. Vocês estão falando comigo? Não dá para repintar também. E Deus está falando para nós hoje assim, olha, mude a sua mente. Mude a sua mente. Tudo que você tinha como certo, entre aspas, algumas coisas precisam ser tiradas. E você só vai mudar isso se você não se conformar com isso. Olha, é tão interessante assim, aqueles alcoólatras anônimos, pessoas que têm vício, se eles não se conformam e falam, eu tenho problema, o problema não sai. Não é assim? Eles sempre falam, não, eu sou um alcoólatra. Lá, em todo alcoólatra anônimo, eles terminam falando assim, eu sou um alcoólatra. O que significa isso? Consciência do que é. Então você primeiro tem que ter consciência do que é, para depois você identificar. Exemplos do que pode ser tirado com lixo. Temperamentos, que mais? Que tipo de marcas? Não, marcas, por exemplo. Abre aí a sua Bíblia em Efésios 4. Olha o que diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 22. Eu vou ler para vocês. Creio que você não tem, né? Se eu sair daqui e entrar na Bíblia, ele continua gravando? Tá? Te dou
Olha, Efésios 4, 22, diz assim, olha, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências. Alguém tem uma Bíblia com a linguagem de hoje aí? Hã? Eu queria ler na Bíblia na linguagem de hoje, porque ela vai trazer muito mais clareza para a gente. A partir do 22 diz assim: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, ou seja, repintados. Vistam-se de uma nova natureza que é criada em Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Não minta, por isso, não minta mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão, na fé, pois todos nós somos membros do corpo dele, um membro do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque, e não fique o dia inteiro com raiva. Tem gente que fica anos com raiva. Você fica anos com raiva da pessoa. O cara tá falando que você não fica o dia inteiro, você fica 10 anos com raiva do cara. E às vezes fica com raiva do cara, por quê? Porque alguém falou do cara e você ainda nem deu a oportunidade do cara saber, né? A sua mente já travou nisso. Eu não fui com a cara daquele cara, eu não fui com a cara. Mulheres principalmente, eu não fui com a cara daquela menina. Ela não me desce, aquela menina não me desce, né? Toma cuidado com ela, hein? Toma cuidado. Um doce de Cristo. É isso aí. Olha aí. Não dei, olha o que ele diz, não dei ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Tem gente roubando aí. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que façam mal aos outros. Tem gente que tem o poder de falar o que não deve na hora que não deve. Tem gente que maltrata a gente com as palavras. Você sabe que às vezes algumas palavras ferem muito mais do que qualquer espada, qualquer outras coisas. E tem gente que tem o poder, que não é aqui, né? Geralmente é lá na Assembleia de Deus o retiro. Aqui não existe isso. Que ajudam outros a crescer a fé e a conseguir o que necessitam, que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não faça com que o Espírito Santo fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura. A amargura é coisa que tem que ser tirada com lixa. Por quê? Porque ela é mais profunda. Se você tem mágoa de alguém, se você está triste com alguém, tem mães que ficam tristes com os filhos, tem filhos que ficam tristes com os pais. Olha, eu estou falando de coisa séria. Você não conversa com uma pessoa próxima da sua casa, porque você tem uma amargura. Você vai ter que colocar a lixa na amargura. Todo ódio e toda raiva, não há gritarias, e não haja gritarias, nem insultos, nem maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como por meio de Cristo perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele é. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agradava a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não podem ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Essas coisas não tem que. Não, você viu? Deixa pra lá. Não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, por isso não convém a você. Pelo contrário, diga palavras de gratidão por Deus. Fique certo disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçosa, pois cobiça é um tipo de idolatria.
Então, tudo isso faz parte de algo que precisa ser arrancado para depois ser repintado. Então, a lixa vai mais fundo nesse conceito, entendeu? A lixa, vocês têm que identificar, assim, outra coisa, eu não posso identificar em vocês o que deve ser repintado. Eu não consigo identificar na casa do Renato, se o Renato for pintar, o que precisa ser repintado, ou o que precisa ser lixado para ser repintado. Quem é a única pessoa capaz de identificar em vocês aquilo que precisa ser lixado? Então há uma necessidade de uma consciência, que vocês mesmos têm essa consciência de repintar. O Renato falou aqui no começo que ele foi estudar e ele descobriu nele mesmo uma necessidade incrível de rever alguns conceitos. Ninguém podia chegar num conceito disso a não ser o próprio Renato, vocês me entendem? Não dá para vocês chegar em mim. Vocês até podem chegar em mim e falar: pô, pastor, eu só podia melhorar, o senhor grita demais quando o senhor prega. Mas alguns conceitos assim: ô pastor, eu estou sabendo aí que você não fala com a sua mãe. Quem te falou isso que não fala com a minha mãe? Estou sabendo, entendeu? Existem algumas coisas que só eu mesmo sei de mim. Existem coisas, por exemplo, do Gregory que eu não sei, talvez, que está dentro do Gregory e precisa ser repintado. Existem coisas que talvez eu não sei da Silene, que está dentro dela e precisa ser repintado. Só ela sabe aonde a lixa vai ser colocada. Só eu sei onde a lixa vai ser colocada. Eu coloquei alguns exemplos de lixa e eu diria: honra aos pais, como vocês são jovens. Vícios, né? Alguns podem ter vícios de cigarro, de bebida, vício de desobediência. Tem gente que não sabe, vício de mentira. Tem gente que mente até sem querer. Já é um vício, o negócio já está enraizado nele. Até quando ele quer falar a verdade, ele mente para falar a verdade. É verdade que essa cadeira aqui é vermelha. Ele fala: mas essa cadeira aqui, na verdade, ela é azul. Ela é vermelha agora, porque ela... Então as pessoas já têm isso nela. Tem gente que é desobediente. Desobediente não tem jeito. Você não consegue obedecer pai, você não consegue obedecer mãe, você não consegue obedecer pastor. Você entra no trabalho, você não consegue obedecer o seu patrão. Ontem o Israel estava me contando que um amigo dele foi fazer entrevista numa empresa. E aí ele, lá na entrevista, ele pegou e falou assim: eu trabalhava nessa empresa aqui. Ele falou: nossa, eu conheço o dono dessa empresa. Por que você saiu de lá? O dono queria mandar em mim. É lógico que eu saí. O cara está reclamando porque o dono da empresa não podia falar para ele o que ele ia fazer. Tem gente que não consegue obedecer ninguém. Eu coloquei outras coisas que é melhor a gente deixar para lá, tá? Mas vamos lá, vamos passar para uma próxima parte. Depois de lixar, depois de tirar com a espátula, a próxima parte é você passar eu não trouxe aqui, mas a próxima parte é a massa corrida. Para que serve a massa corrida? Ela serve para poder preencher os buracos daquilo que ficou machucado pela lixa ou foi raspado pela espátula, e você vai passar a massa corrida para tirar as imperfeições. Como é que você faz isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12. É assim que você faz isso, né? Como a gente está falando de palavra, você faz isso. Hebreus 4, 12. O que diz em Hebreus 4, 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. A massa corrida é a palavra de Deus. Você passa a palavra de Deus em cima dessas imperfeições de vocês. Vocês começam a preencher esses espaços com a palavra de Deus e ela vai ser uma massa corrida. A próxima parte, a parte do pincel, o Diego trouxe para mim, o pincel. O que é o pincel? O pincel vai ser usado para dar uma nova cor, o pincel vai ser usado para trazer uma nova vida, o pincel vai ser usado para mudar aquela situação, para mudar todo aquele panorama velho. Vocês passaram a espátula, passaram a lixa, retalharam, passaram agora a massa corrida, agora vocês vão entrar com um pincel e vocês vão mudar a cor disso. O que é o pincel, pastor? Para que serve
serve o pincel? O pincel são atitudes que vocês têm, que vai mudar o sentido de vocês, atitude daquilo que vocês veem, daquilo que vocês escutam, daquilo que você lê, entendeu? Você precisa pegar o pincel da leitura e preencher a sua mente com outras coisas. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que seja bom, puro, verdadeiro, maravilhoso, tudo que seja honesto, tudo que seja digno, tudo que é de boa fama, é nisso que você tem que pensar. A mente nossa, ela vai acumulando um monte de coisa, então nós estamos arrancando essas coisas e a gente está preenchendo as nossas coisas com outras coisas. A gente precisa preencher a nossa mente de coisas boas. Por exemplo, ontem, né, tudo vai sendo um exemplo. Ontem eu desci na sala e o Greg estava assistindo lá a Vingança 2, né? Vingança 2. Meu filho, o filme é demoníaco. O filme, a mulher mata um cara colocando a cabeça dele dentro da fossa, assim. Agora, essas coisas preenchem a sua mente. Eu falei, tira disso, pelo amor de Deus, que eu não consigo ver isso. Mas eu já estava aqui, eu falei, por isso, tira de Deus, mandou eu aqui para poder tirar isso daqui. Aí ele tirou e colocou lá no desenho. Essas coisas são legais, mas elas preenchem a mente. Gente, existe música que não preenche a mente verdadeira, existe filmes, existe coisa que você vê, os nossos olhos, os nossos ouvidos são a entrada da nossa alma. Então se você permite que lixo entre dentro da sua alma, é a única coisa que você vai ter para refletir. Lixo, se lixo entra, não tem como sair coisa boa, vai estar lixo. E filmes são lixos, alguns filmes são lixo. O que o Greg está vendo onde é lixo, porque isso não tem nada de bom ali. O nome do filme é A Doce Vingança. A Bíblia diz que Deus não é Deus de vingança, Deus é Deus de perdão. Se Deus usasse a doce vingança dele com a gente, aonde nós estaríamos? Se a doce vingança de Deus se manifestasse sobre a gente. Deus fala aqui em Efésios, ele fala assim: não se vingue, ame. Então nós precisamos pintar a nossa alma. A sua alma precisa ser pintada. E como é que a sua alma vai ser pintada? Através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, através daquilo que você come. Então você precisa comer a palavra, você precisa ouvir cânticos, você precisa ouvir hinos, você precisa encher a sua mente disso, porque quando você vê, sua mente está refrescada com essas coisas. Então não adianta você passar a espátula, não adianta você lixar, não adianta você meter a taiadeira e depois passar a massa corrida, se você não pintar. Vocês já imaginaram? Você faz todo o negócio e não pinta. Aí eu chego lá na casa do Renato, tudo zoado. E aí, Renato, não, um dia eu vou pintar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não adianta então, nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira coisa, se vocês não forem passar o pincel. Eu diria para vocês que se vocês não forem passar o pincel, é melhor vocês nem mexerem nas coisas. É melhor vocês deixar aquelas coisas lá. Porque se vocês mexerem, essas coisas vão vir latente. Essas coisas latentes precisam ser passadas no pincel. Porque a Bíblia diz que onde sai um demônio, e ele sai, e o lugar fica vazio. Quando ele volta, se ele continua vazio, ele traz mais 7 recursos. Ou seja, o segundo estado é pior do que o primeiro estado. Se vocês não quiserem passar o pincel, é melhor vocês mexerem. Deixa essas porcarias. Continua pensando o que vocês estão pensando, agindo do jeito que vocês estão agindo e andando por onde vocês estão andando. Porque a palavra é certa. Há um dia que vocês vão ser julgados. E nesse dia não vai ter desculpa, porque o Senhor vai fazer vocês lembrar que o pastor Israel falou uma vez para vocês o que vocês precisavam fazer e vocês não quiseram fazer. Então é melhor não mexer. Então o pintar, o pincel fala de trazer coisas novas. Quem traz coisas novas? Olha, uma das coisas que todo mundo falou, mas o Renato falou logo no início, que é necessário para repintar é trabalho. Vai dar trabalho. Começar a ler dá trabalho. Vocês precisam ler livros, entendeu? Eu falo isso com o Greg direto. Você precisa ler, porque é lendo que você aprende. Então, eu leio a Bíblia e durmo. Então não lê a Bíblia, pega um livro que te remete à Bíblia. Eu leio pelo menos 3 livros por mês e o Greg sabe disso. Por quê? Porque o livro, ele não somente me remete à Bíblia, como traz novos conceitos para mim, nova visão das coisas. Então,
eu enxergo as coisas de forma diferente. Por quê? Porque a minha alma está cheia de coisas diferentes. Então, quando eu estou trabalhando, eu procuro estar ouvindo cânticos e mensagens. Eu só estou enchendo a minha mente de algo que é bom. Porque se eu passar a minha vida enchendo a mente de algo de a doce vingança 1, 2 e 3 e 4 a revolta, gente, não dá. Então, se eu encher minha mente de pornografia, se eu ficar vendo filme de pornografia, eu só vou pensar em pornografia, né? E eu vou olhar para minha esposa assim, olhando ela uma grande vagina grande assim para ela. Se eu encher a minha mente de violência, eu só vou ter violência. Se eu encher minha mente de bobeira, eu só vou ter bobeira. Nós precisamos entender que aquilo que você coloca na sua mente é aquilo que você vai refletir. A Bíblia diz, se eu não me engano, Mateus 4, 21 ou 6, 21. A boca vai falar do que o seu coração está cheio. E quem vai encher o seu coração? Eu não vou encher o seu coração. O Renato não vai encher o seu coração. Não tem como ninguém encher o seu coração, a não ser você encher o seu coração. Eu me lembro que eu trabalhava igual o Greg hoje trabalha lá no centro de São Paulo. Igual o Greg eu pegava ônibus todo dia de manhã. O que eu fazia? Eu ia lendo e voltava lendo. Era o tempo que eu tinha para ler. Eu enchi o meu coração. Eu vou falar para vocês sinceramente, meu coração é cheio de palavras. Se vocês conversarem comigo 10 minutos, eu vou citar um monte de palavras para vocês, porque eu só tenho isso para falar. Eu ouço palavra o dia inteiro, eu ouço cântico o dia inteiro, eu só tenho essas coisas para falar. Eu leio direto, então não tenho muitas coisas para falar. Mas é vocês que têm que fazer isso. Eu falo isso para o meu filho. É ele, é um trabalho individual, não dá para ninguém fazer para vocês. Vocês podem vir aqui na terça, no sábado e no domingo, e vocês vão ouvir palavras, e vocês vão ouvir pessoas falando, pessoas que estão cheias de si e tentando passar uma coisa para vocês. Mas se vocês não colocar em prática, se vocês não fizer, se você não pegar o pincel e você mesmo pintar, não vai valer de nada. A grande realidade é que se você não estiver disposto a pintar, é melhor você nem começar. Nem mexe com essas porcarias. Deixa essas porcarias. E depois vai você e essas porcarias tudo pro inferno. Porque o diabo está adorando que essas porcarias continuem. A grande realidade é que o diabo está adorando que as porcarias continuem aí. Porque essas porcarias vai fazer, junto com eles, você terminar no inferno. Porque a Bíblia diz também que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. E a gente que está querendo acompanhar ele, já que você quer ir, né? E a gente vai passar para a última coisa, depois do pincel, que é a tinta. A tinta é muito importante. E o que é a tinta, Israel? O que é a tinta? Tinta está em Tiago, capítulo 1, versículo 25. O que é a tinta? Tiago 1, 25, diz assim, olha: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante. O que é a tinta? A tinta é praticar. Não adianta ler, não adianta passar o pincel, não adianta ouvir, não adianta negócio, se você não vai praticar. Essa é a tinta. A tinta é o praticar da palavra. Se você não está disposto a praticar nada do que você ouve, então tampa os ouvidos, não ouve nada. Continue do jeito que você está. Essa abençoada ambulante para não, entendeu? Então é essa porcaria, como diz o pastor. A tinta é praticar, é ouvir e praticar, é saber. E assim, me desculpa, mas é o Gregory que eu tenho de exemplo. Então eu falo para o Gregory: meu filho, não adianta, meu filho, você vai ter que fazer essas coisas, você tem que praticar. Pai, mas às vezes o Gregory fala para mim: não, mas eu não queria dizer isso. Não disse em palavras, mas disse em atitudes. A sua atitude diz o que você não quer dizer às vezes. Você tem que praticar a palavra. O que é praticar? É andar. Seu pai não é um bom pai? Não importa, você vai ter que ser obediente ao seu pai, porque a Bíblia está falando: vós filhos, honrai o Senhor dos vossos pais. A Bíblia não coloca adjetivo. Se o pai for bêbado, não precisa praticar. Se o pai não presta, não precisa praticar. Se o pai é fumante, não. A Bíblia simplesmente fala: vós filhos, honrai o Senhor dos vossos pais. Ponto. Ela não coloca condição para você honrar o seu pai. Ela está dizendo para você honrar o pai. Então você tem que praticar.
Não tem jeito, não tem outra forma, não há jeito. Gente, a Bíblia não dá jeitinho para as coisas. O Senhor escancara todas as coisas. O Senhor pega o homem que ele fala, que Deus fala, que é segundo o coração dele, e mostra que ele é um péssimo pai, mostra que ele é assassino, mostra que ele é adúltero, que ele traiu. O Senhor mostra, está tudo aqui. No entanto, Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus, mas os podres dele estão aqui. A Bíblia não dá jeito. Então a prática é exatamente a tinta. A tinta é a prática. Então não adianta só pintar. Vai ter que pintar e esperar essa tinta fixar na parede, entendeu? Aí você dá uma mão de tinta, depois você vai lá e dá outra mão de tinta para que ela fixe na parede. Quando eu entre no ambiente, eu falo: nossa, que bonito, pintou. Então essa é a sua atitude. A sua atitude na vida, na casa, no trabalho, com as pessoas, é a sua atitude. Eu vou olhar a sua atitude e eu vou saber que você usou todas as armas e você está realmente praticando aquelas armas. Esse é o repintar. Eu acho que hoje a proposta talvez seria essa. Que horas são, Renato? Então eu já vou terminar por aqui. Eu queria que vocês ouvissem só mais uma música e pensassem nisso. Porque é necessário que individualmente cada um coloque isso em prática. Se nós não vamos colocar em prática, olha, deixa eu falar para vocês, se não é interesse nenhum colocar essas coisas em prática, então não mexa com essas coisas, se conforme com o inferno, porque é o inferno que está preparado para os desobedientes, é o inferno que está preparado para os idólatras, é o inferno que está preparado por quem não quer mexer nessas coisas. O Senhor Jesus veio para dar uma oportunidade para nós repintarmos a nossa vida. É uma oportunidade. Se nós não quisermos, Ele também não vai forçar você a fazer isso. Você pode continuar a sua vida medíocre que você tem. Agora a Bíblia diz em João 10:10 que o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Deus veio para dar uma vida, vocês são jovens, Deus veio para dar uma vida alegre, contente, para vocês serem jovens, alegre, para vocês desfrutar, contente daquilo que Deus deu para vocês, desfrutar alegre, para ser, sabe, assim, se tiver que namorar, mas que namore, olha, deixa eu falar assim, se você repinta a sua mente, se você abre a sua mente assim, não passa pela sua mente em buscar um namorado que não confessa a mesma fé que você, que não anda nos mesmos padrões, que não ama Deus como você ama, porque você repintou a sua mente e como aquela casa está pintada, não dá para você manchar com outras coisas. Se você ama Deus desesperadamente, existem algumas coisas que você não pensa em transar nesse casamento, porque você sabe que isso repinta, esse negócio mancha aquilo que você pintou. Se você ama Deus desesperadamente, se você colocou, se você se vestiu essa capa e começou a pintar, algumas coisas não entram na sua cabeça, até você mesmo sente asco disso aí. É isso que eu quero. Obrigado. É isso que eu quero passar para vocês. Quanto mais de Deus vocês vão ter, menos dificuldade de enfrentar essa vida vocês vão ter. O Diego me fez uma pergunta. Uma vez no último negócio que a gente estava aqui, ele falou: e as outras pessoas, pastor, que olham para a gente e falam para a gente que a gente é tolo, que a gente é otário, como é que a gente faz? Se você tem Deus dentro de você, você não está nem aí para o que elas falam, você não está nem aí para o que eles pensam, você tem Deus enraizado dentro de você e você sabe, você tem a certeza. Você fala assim: vocês fazem o que vocês quiserem, eu tenho a certeza para onde eu vou, quem eu sou, Deus tem o melhor para mim, eu não preciso disso, Deus tem o melhor para mim. Deus quer repintar as nossas vidas, Deus quer transformar as nossas vidas, mas isso vai ser necessário investimento nosso, trabalho nosso, é nós que vamos ter que colocar a mão na massa, porque Ele já colocou, Ele já fez o que tem que fazer. Quem tem que fazer agora somos nós. E deixa eu falar uma coisa para você: não é fácil. Não pense que é fácil. Não é fácil. Não é fácil obedecer os pais. Não é fácil respeitar. Não é fácil honrar. Não é fácil abrir mão das coisas. Não é fácil ficar vendo amigo fazer todas as coisas e você não poder fazer. Não é fácil ver os amigos pegando todas as menininhas e você falar: eu não quero. Não é fácil todas as menininhas com outros caras beijando e não é mais boca viva, beijando todo mundo e você não. Não é fácil. Isso não é fácil. Mas se estiver dentro de você,
Você fala, eu estou tranquilo. Eu sei o que Deus tem para mim. Deus tem o melhor para mim. Não importa o que vocês façam. Eu não estou nem aí o que vocês pensam. Eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. E que Ele me construiu. O que Ele tem para mim. O que está dentro do coração de Deus para mim. Eu sei. Não importa. Você não namora. Não namoro. Porque Deus tem algo para mim. Deus tem algo preparado para mim. Não é fácil. Mas vale a pena. Amém? Eu vou só passar mais um vídeo aqui para vocês. E aí vai ter. Greg, pode ir para ela, por favor. Assim do jeito que eu sou, pra me libertar das trevas, na cruz se entregou e o seu sangue derramou, morrendo em meu lugar. Mesmo com os meus pecados, minhas contradições, não desistes de mim e insistes em me amar. E diante desse amor eu posso apenas me render, entregando o meu ser, expressando a gratidão e abrir meu coração na mais sincera adoração ao Deus da minha salvação. Se eu tivesse 1.000.000 de vozes, todas formariam um coral para te adorar. Se tu me desses mais que um coração, juntos bateriam Jesus para te amar. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Fala pro teu Deus agora com muito amor. Como é maravilhoso teu amor, ó meu Senhor. Foi capaz de me aceitar assim do jeito que eu sou, pra me libertar das trevas, na cruz se entregou e o seu sangue derramou, morrendo em meu lugar. Mesmo com os meus pecados, minhas contradições, não desistes de mim e insistes em me amar. E diante desse amor eu posso apenas me render, entregando o meu ser, expressando gratidão e abrindo meu coração na mais sincera adoração ao Deus da minha salvação. Se eu tivesse 1.000.000 de vozes, todas formariam um coral para te adorar. Se tu me desses mais que um coração, juntos bateriam Jesus para te amar. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Levante suas mãos e cante.